Meus irmãos, muita paz. Estamos aqui unidos com essa equipe de trabalhadores do Grupo Espírita Fraternidade em Brasília. Estamos unidos para mais uma vez refletirmos sobre os ensinamentos de Jesus à luz da doutrina espírita. Trabalho esse que leva a palavra de consolo, a palavra de esperança e o conhecimento para que a gente possa desenvolver a nossa caminhada com maior segurança. O nosso tema de hoje é muito interessante. É do livro Palavras de Vida Eterna. As mensagens são do nosso querido Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier, e que nos traz ensinamentos fundamentais para o nosso dia a dia. O nosso é serviço e inveja. Começa assim: a caridade não é invejosa. Essa é uma frase de Paulo numa epístola que ele enviou aos Coríntios. Estava vendo entre aquele grupo de cristãos novos lá em Coríntio um certo clima de esse trabalho é meu, quem faz sou eu, essa responsabilidade é minha e ninguém é capaz de fazer como eu faço. Era mais ou menos esse clima. E foram reclamar com o Paulo. E ele enviou essa carta, iniciando com essa frase: a caridade não é invejosa. E aí Emmanuel desenvolve o seguinte: muitos companheiros asseveram a disposição de ajudar em nome da caridade. Entretanto, para isso exigem os recursos que pertencem aos outros. Isso é muito comum na casa espírita. Eles querem ajudar, mas, na verdade, eles não querem tirar dos seus próprios recursos, não só financeiros, mas os seus recursos próprios, a sua capacidade de falar, de fazer alguma coisa, de se doar através de algum trabalho. Eles querem fazer isso com o trabalho dos que já fazem. E aí não dá certo, porque eles vão querer amparar os necessitados, mas eles dizem que vão aguardar vencimento igual ao colega que lhes tomou a frente na organização do trabalho. Então, tem muitas pessoas que, para praticar a caridade, dizem que precisam de ganhar mais, de ter um sustento maior, como se caridade se resumisse na doação material. Não é bem assim. Eles declaram-se inclinados ao socorro de meninos protegidos. Segue Emmanuel. Alegam, todavia, que apenas assumirão a iniciativa quando possuírem casa semelhante à do amigo mais próspero. Eles percebem que tem muitas crianças desprotegidas. Eles percebem isso. Percebem que existe um manancial de trabalho para que eles se dediquem, mas eles querem ter uma estrutura física tal e qual a do vizinho. Ou seja, nenhuma grande obra já começa pronta. A gente começa tijolo por tijolo, até a caridade. A gente começa primeiro dando o dinheiro, dando a roupa que não usamos mais, ou o sapato, mas com o passar do tempo a gente vai percebendo que aquilo ali já não é suficiente para nós. A nossa vontade de doar é muito superior àquela prática de tirar da bolsa, tirar da carteira. Então aí a gente começa realmente a iniciar a boa prática da caridade. Tem outros, segundo Emmanuel, que afirmam-se desejosos de colaborar na construção da fé, amando e esclarecendo a quem sofre. Interpõe, no entanto,
a condição de desfrutarem a autoridade dos irmãos que se encarregam dessa ou daquela instituição antes deles. Então, eles querem dedicar-se ao esclarecimento, mas eles querem esclarecer o que eles tiverem na cabeça. Eles não se enquadram nas orientações proporcionadas pela casa que o acolhe. E a gente sabe que na doutrina espírita, na casa espírita séria, a gente não pode fazer isso. Existe um conteúdo que resume-se às obras de Allan Kardec, as obras básicas e as subsidiárias, que a gente tem que seguir. Então, para esclarecer e para consolar, nas instituições espíritas, é muito importante que a gente esclareça através da doutrina espírita, sem inventar modismos, sem inventar coisas, novidades maravilhosas que na realidade não trazem o respaldo da universalidade dos ensinamentos dos espíritos. Continua Emmanuel, expõe a intenção de escrever na luz da difusão espiritual. Contudo, somente entrarão em atividade quando dispuserem da competência de quantos já despenderam larga parte da vida na estruturação da palavra escrita. Ele quer trabalhar. Ele quer escrever livros, ele quer psicografar, mas ele já quer começar essa tarefa como um discípulo direto de Francisco Cândido Xavier. E a gente sabe que não é assim. A gente sabe que para obter os frutos que o Chico obteve, ele se dedicou, ele se doou, ele transformou a vida dele naquela postura de trabalhar, de estudar, de se esclarecer para que pudessem, através dele, da sua mediunidade, vir a lume os ensinamentos de Jesus. Então, o trabalho não é só chegar lá e fazer de qualquer jeito. Existem regras importantes a serem seguidas. Se aspiras a servir ao bem, diz Emmanuel, não te detenhas na cobiça expectante a pedir que a possibilidade dos outros te passe as mãos. A caridade não é invejosa. Façamos a nossa parte. Então, essa é a mensagem contida no livro Palavras de Vida Eterna. A caridade não é invejosa. Inveja é um defeito grande, que ainda é muito forte dentro de nós que habitamos um planeta de provas e expiações. Mas nós precisamos de batalhar para extinguir esse sentimento da nossa visão, das nossas ações. E a caridade é, sem dúvida nenhuma, oportunidade significativa para que a gente possa superar essa dificuldade. Porque nós sabemos que na tarefa espiritual a religião tem grande importância, esclarecedora. Entretanto, é a prática da caridade que nos conduz a Deus. Então percebam, meus irmãos, que nós podemos saber demais. Nós podemos ser grandes pesquisadores, grandes cientistas, grandes professores, mas se nós não tivermos a caridade, nada fará efeito. Paulo já falava isso, não é? Em suas epístolas, aos coríntios também. Então, é muito importante que a gente trabalhe, que a gente pratique a caridade. Às vezes a gente se assusta. O que é praticar a caridade? O que eu posso fazer para exercer essa tarefa sublime
de ajudar ao meu próximo. Essa ajuda pode ser feita de várias maneiras. Ela pode ser vivenciada em vários lugares. Não precisa se restringir aos templos religiosos. A gente pode praticar a caridade na nossa casa, no nosso condomínio, na nossa cidade, no nosso trabalho do dia a dia. São locais da nossa vida. A caridade não pode ser uma ação desassociada do nosso dia a dia. Ela tem que estar incorporada ao nosso comportamento. Por exemplo, é caridade chegar num ambiente com um sorriso? Mesmo que estejamos sofridos por dentro, mas nós estamos chegando. Não é caridade nós chegarmos sorrindo e desejando um bom dia a todos? É caridade. Nesse bom dia que a gente expressa sentimento, estamos emitindo energias carinhosas, energias vibratórias capazes de ajudar a quem quer que esteja por ali. Praticamos a caridade dessa forma e de tantas outras. Atendendo os filhos, o companheiro, a companheira, tendo boa vontade. Boa vontade. Boa vontade é o caminho para a prática da caridade. Nós vamos ver daqui a pouco. Então, só da gente ter a boa vontade, o cuidado de estar com as pessoas, mas tentar estar bem, não jogar nela o nosso mau humor, os nossos problemas, as nossas dificuldades, superá-los, guardá-los numa caixinha, bem no cantinho, e quando em contato com essas pessoas, transmitir paz. Afinal de contas, somos espíritas, não é? Temos a certeza da continuidade da vida, temos a certeza que poderemos encontrar com os nossos entes queridos que se anteciparam à vida espiritual. Temos a certeza de que Jesus é nosso irmão e que ele vem falando há mais de 2000 anos que nenhuma ovelha do seu rebanho será esquecida. Então nós temos tudo para sermos felizes e para transmitirmos essa felicidade, essa confiança, essa esperança. Isso é caridade. Mais uma indicação que a gente encontrou no Evangelho, no capítulo 15, item 10. Meus filhos, fora da caridade não há salvação. Estão encerrados os destinos dos homens na terra e no céu. Na terra, porque à sombra desse estandarte, a sombra da caridade, eles viverão em paz. No céu, porque os que a houverem praticado acharão graças diante do Senhor. Então percebam que esses pequenos gestos que a gente está tentando fazer, que é a prática da caridade, eles são úteis para nós. Nós fazemos, nós auxiliamos, mas nós também recebemos. Então, a prática da caridade é uma via de mão dupla. Então, não poderia o Espiritismo provar melhor a sua origem do que apresentando a caridade como regra. Fora da caridade não há salvação. E o próprio Chico Xavier, quando ele se deparou com essa afirmativa do codificador, ele falou, é essa a religião. Porque ela não afirma que é fora da igreja não há salvação. Ela afirma que é fora da caridade que haverá essa regra de felicidade, de alívio, né, de crescimento, apresentando-a como regra. Por isso, é o reflexo mais puro do cristianismo. Levando-a por guia, o homem nunca se transviará. Então, isso aí também consta lá do Evangelho, no capítulo 15. Então, se nós tivermos a caridade por guia,
nós não nos transviaremos. Eu sei que é difícil, é um exercício intenso, mas a alegria que a gente sente quando consegue perceber que nós estamos sendo caridosos compensa qualquer esforço. E aí vem aquela questão espetacular, está lá no Livro dos Espíritos, questão 886, quando Kardec pergunta aos luminares da codificação: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus? Essa questão é um espetáculo. E a resposta, qual é? Benevolência para com todos, indulgências para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Essa foi a resposta dada pelos Espíritos de como que Jesus entende a caridade. Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Vou propor a vocês agora um exercício de reflexão. Então, vamos imaginar que nós estamos num hospital de crianças com câncer, que a gente sabe que é uma das coisas mais tristes que a gente presencia, pelo menos para mim. E de repente, num leito, você vê uma criança, um menininho dos seus 6 anos, carequinha, com soro, com todos aqueles fios, e vê um adulto, um atendente, que coloca um nariz de palhaço no menininho e um no seu próprio nariz e encosta nariz com nariz, como se estivesse dando um beijinho de urso, que é como eu chamo esse beijinho com as minhas netas. Um beijinho de urso. Então a imagem é essa: um menino sofrendo, uma criança resgatando os seus débitos do passado, um adulto se dedicando ao próximo, sorrindo, feliz, porque está ali naquele momento convivendo com um irmão necessitado. Isso é benevolência. É o que se exprime na boa vontade e na disposição para praticar o bem. Então, é o primeiro item da resposta dos Espíritos. Benevolência, ter boa vontade. Nossa, então toda vez que eu tenho boa vontade, eu estou sendo benevolente? Sim, toda vez. Mas a boa vontade sincera. Não é aquela boa vontade para fazer o que estão te pedindo e se livrar. Não. É a boa vontade sentida. Isso é ser benevolente. Então, a boa vontade de atender o idoso, a boa vontade de atender o faxineiro do prédio, a boa vontade de atender aquela pessoa que chega no nosso trabalho humildezinha, que não sabe como é que vai fazer para tirar os seus proventos na máquina, e a gente se dirige até a máquina e o auxilia com boa vontade, com boa disposição, com alegria. Isso é ser benevolente. Imaginem vocês o quanto de energia que a gente não está trocando ali por um simples ato de vontade, por um simples ato de atenção. Então é importante ser benevolente, ter boa vontade. Vamos agora para outro exercício. Agora nós fomos passear lá pelos caminhos de Jesus e nos deparamos numa praça, Jesus conversando com seus apóstolos. De repente chegam os escribas e os fariseus completamente tumultuados, trazendo quase que arrastada pelos cabelos uma mulher. E eles chegam para Jesus e falam: esta mulher foi pega em adultério. A nossa lei, né, a lei deles, diz que a mulher pega em adultério tem que ser morta através do apedrejamento. E tu, o que dizes? Devia ter sido num tom até mais bruto, né?
Mas Jesus fica calado, não fala nada. Ele se abaixa, escreve algumas coisas na terra e fica quieto. Todo mundo em silêncio. As pessoas ao redor já estavam cada uma com uma pedra maior do que a outra em suas mãos, prontas para darem o início àquela ação horrorosa, e Jesus continua calado, quieto. Eis então que Jesus se levanta tranquilamente, sereno, e fala em alto e bom tom: quem de vós não tiver um único pecado, atire a primeira pedra. Milagrosamente, todos foram se afastando, primeiro os mais velhos. Ficou só Jesus e a mulher. Jesus vira para a mulher e pergunta: onde estão aqueles que te acusavam? A mulher responde: foram embora. Eu também não te acuso. Vá e não peques mais. Gente, essa passagem é fantástica. Vá e não peques mais. Jesus sabia que ela não iria pecar mais. Jesus sabia de tudo. Jesus sabe de tudo, das nossas possibilidades, das nossas vantagens de nos aprimorarmos. E naquele momento ele reconheceu naquela mulher uma grande figura que muito vai fazer pela divulgação do Espiritismo. Então, esse ato de Jesus de nos compreender, de naquele momento compreender aquela mulher, é indulgência, que é a clemência e a misericórdia para com as imperfeições alheias. Isso é ser indulgente. Então, é o que? Você percebeu o defeito naquele que convive com você, mas você fica calada. Você respeita. Você o aceita como ele é e ainda dá condições de que ele faça melhor, que ele possa se reequilibrar. Então, aceitar os defeitos das pessoas e não divulgá-los para o mundo, como a maioria das pessoas fazem, é ser indulgente. Então, nós já temos, para praticar a caridade, a boa vontade, temos que ser indulgentes, aceitar as pessoas como elas são e ver em cada pessoa um filho de Deus capaz de se melhorar, capaz de evoluir. Isso é fantástico. Então, também é caridade. E, finalmente, o perdão, que é o ato de desculpar as ofensas. Esse é o mais difícil de todos. Concordam comigo? Esse é o mais difícil. Ainda veio aquele ensinamento, 70 vezes 7 é quando nós vamos ter que perdoar. Mas quando nós estamos vivenciando a boa vontade e a indulgência, nós estamos aprendendo a perdoar. Nós estamos aprendendo a desculpar as ofensas. Aí vocês podem falar assim: poxa, Virgínia, mas perdoar é tão difícil. Perdoar é muito difícil. Mas a gente pode começar a esquecendo a ofensa que foi feita. Porque quando nós perdoamos, quem é que é o beneficiado? Somos nós próprios. Na maioria dos processos obsessivos, por exemplo, o obsessor, o obsediado, existe ali um trabalho intenso de desamor. Em algum momento eles deixaram de se amar, por isso agora eles se odeiam. E se um perdoa, olha só, 50% do problema está resolvido. Um perdoou e se afasta. E, em sua maioria das vezes, retorna para auxiliar o que ficou ainda ofendido. Então, a gente percebe que a prática da caridade é a base das nossas virtudes, é a base das necessidades maiores que nós temos de atingir o reino de Deus.
Então, meus irmãos, o nosso recado de hoje é praticarmos a caridade, termos boa vontade com aqueles que convivem conosco, principalmente as mãezinhas que estão com seus filhos naquela fase difícil. Mãe, eu quero, mãe, me dá, mãe, faz isso, mãe, faz aquilo. Temos boa vontade, mas não significa dizer que vamos fazer tudo o que eles querem. A gente tem que, mesmo dentro dessa boa vontade, a gente tem que traçar limites. E quais são esses limites? O amor. E às vezes o amor necessita da rigidez para que aquilo continue no trilho certo da caminhada. Então, sejamos benevolentes. Sejamos indulgentes, tentando aceitar as pessoas como elas são, porque a gente tem o triste defeito de querer que as pessoas sejam como nós queremos que elas sejam. Já perceberam isso? E é por isso que gera conflito. E finalmente perdoar, nos perdoarmos. Perdoarmos ao próximo e principalmente a nós. Nós trazemos defeitos. Nós trazemos dificuldades, mas nós precisamos nos perdoar, nos desculpar. E qual é a melhor maneira de atingirmos esse perdão? É vermos o que nós temos de bom, de qualidade. E eu tenho a certeza que cada um de nós tem grandes qualidades, às vezes até desconhecidas, mas são qualidades que vibram dentro de nós, esperando que nós possamos utilizá-las. Então fica aqui o nosso carinho, o nosso agradecimento pela atenção e um abraço bem grande em cada um de vocês e que a gente consiga seguir os ensinamentos de Jesus no dia a dia das nossas vidas.